Paz do Senhor, meus irmãos, estamos mais aqui um domingo para estudar esta lição do dia 2 de junho de 2019, a lição que fala sobre a Arca da Aliança. E estamos aqui com o presbítero, o professor Marcelo Bispo, que está juntamente conosco aí nesta obra, se colocando numa posição que o Senhor chamou para estar juntamente com os irmãos, compartilhando algo da parte do Senhor nesse vídeo. E nesta lição de hoje, a Arca da Aliança é algo de suma importância para as nossas vidas, porque a Arca da Aliança era o utensílio de total importância, qual representava a presença de Deus no meio do povo de Israel. E quando a palavra do Senhor nos mostra que Deus, ele ordenou que Moisés ele construísse o tabernáculo no deserto, um tabernáculo transitório, um tabernáculo que todos os instantes, todos os lugares que a nuvem, que também estava ali simbolizada a presença de Deus, ela parava, ela abaixava, era onde que o povo tinha que novamente montar o tabernáculo. A nuvem conduzia o povo no deserto. E nesse tabernáculo, a Arca da Aliança, é de suma importância, porque ela representa o lugar, santíssimo. No lugar santíssimo, ela representa a presença de Deus, o Deus Todo-Poderoso. Todo o povo tinha esse conhecimento, que dentro do tabernáculo havia um lugar exclusivo, onde nem todos tinham acesso, somente o sumo sacerdote tinha acesso a este lugar uma vez ao ano, para estar ali apresentando sacrifício diante da Arca da Aliança. Era um lugar exclusivo, conforme diz o nosso texto áureo em Êxodo 26:33, que diz: pendurarás o véu debaixo dos colchetes e trarás para lá a Arca do Testemunho, para dentro do véu, e o véu vos fará separação entre o santo lugar e os santos dos santos. Então havia este véu que ali reguardava, vamos dizer assim, um lugar exclusivo para a Arca da Aliança. E a palavra do Senhor nos fala que Deus estabeleceu o lugar exclusivo para a Arca da Aliança. O véu tinha que estar presente, o véu tinha que fazer separação entre o lugar santo e o lugar santíssimo. Louvado seja o nome do Senhor. O sumo sacerdote, ele tinha esta condição, após apresentar o sacrifício para si, para sua família e para o povo, ele tinha essa condição de entrar no lugar santíssimo. Já o sacerdote não, ele entrava no lugar santo, aonde estava ali o candelabro, o altar do incenso, a mesa com os pães, mas o lugar santíssimo, somente o sumo sacerdote, ele tinha essa condição de entrar. E a palavra do Senhor nos fala que a Arca da Aliança, ela tinha uma medida específica estabelecida por Deus, aonde a palavra do Senhor, na leitura bíblica em classe, de Êxodo, capítulo 25, do versículo 10 ao 22, o Senhor dá esses detalhes acerca de medida, acerca de como era feito, a madeira que era feito, e nós queremos destacar algo importante. A medida dela, ela tinha 1,25 m de comprimento e 75 centímetros de largura. Ela era feita de madeira de cetim e era toda coberta de ouro. Louvado seja o nome do Senhor. E sobre ela estava o propiciatório, que era a tampa, onde o Senhor tinha estabelecido que esse propiciatório, ele tinha que ser feito de ouro puro, Nós até destacamos isso na lição de número 2, onde o Senhor chama os artesãos para que possam ser
instrumento de Deus para construir os utensílios, o véu do templo, né? Nós destacamos acerca desse propiciatório, que era 2 querubins, que era esculpido no ouro puro, e onde as suas asas cobriam o seu rosto e tocava uma asa na outra asa, no caso do outro querubim. Isso falando acerca da inspiração de Deus, do mover de Deus na vida desses homens que foram chamados para ser os artesãos desse tabernáculo. E louvamos a Deus porque a arca ela era de madeira, né, aonde fala acerca da humanidade do nosso Senhor Jesus Cristo, mas era revestida de ouro, e ouro puro, fala da glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vemos isso em Hebreus capítulo 1 e capítulo 2, louvado seja o nome do Senhor, detalhando acerca desta parte humana de Cristo e a parte divina do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa construção, esta arca, essa ordenança de Deus para construir a arca, já apontava lá na frente que a humanidade de Cristo, simbolizada pela madeira, e a glória de Cristo estava simbolizada pelo ouro, elas estavam estavam unidas, ela não tinha como vamos dizer assim, se distanciar, separar, não, elas estavam em perfeita harmonia, ao mesmo tempo que nosso Senhor Jesus Cristo era Filho de Deus, gerado pelo Espírito Santo, no ventre de uma mulher, que foi separada por Deus, uma mulher virgem, né, foi gerada pelo Espírito Santo, a parte humana de Cristo, né, por ser gerado pelo lado humano, mas também ele era Filho de Deus, ele era gerado pelo Espírito Santo. Isso fala da sua divindade e da sua humanidade. E a Arca da Aliança, ela, na palavra do Senhor, ela é também citada por outros nomes. Se você que estudioso da palavra do Senhor está tendo acesso a esse vídeo, você vai poder ter essa oportunidade de pesquisar que a Arca da Aliança, ela tinha outros nomes também, aonde a Bíblia faz referência. Ela era chamada de a Arca do Senhor, conforme Josué capítulo 4, versículo 11. Ela era chamada a Arca de Deus, 1 Samuel capítulo 3, versículo 3, a Arca da Aliança, que é o título da nossa lição, né? Que está em Números, capítulo 10, versículo 33, a Arca do Testemunho, Êxodo, capítulo 25, 22, a Arca da tua fortaleza, era outro nome também que dava referência a Arca da Aliança, conforme está lá em Salmo 132, versículo 8, e a Arca Santa, conforme está em 2 Crônicas, capítulo 35, versículo 13. Então, quando você vê um desses nomes, está apontando também para esse utensílio de total importância que representava a presença de Deus. E para nós concluirmos, queremos destacar naquela passagem em 1 Samuel, está logo ali no início do capítulo, entre o capítulo 6, capítulo 7, quando o povo de Israel está diante de uma batalha, perdendo a batalha, eles vão até a casa do Senhor e manda trazer a Arca da Aliança para o meio do povo. E a palavra do Senhor nos fala que quando eles trazem, os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, trazem a Arca da Aliança para o meio do povo, o povo há um grande alvoroço, o povo se alegra, o povo jubila, né? Porque a Arca do Senhor agora está presente no meio do povo. Isso o povo tinha conhecimento que dali a arca ela simbolizava a presença de Deus. Então, quando ela estava no meio do povo, o povo se alegrou porque eles a partir do momento que o Senhor está no nosso meio presente, a vitória está garantida. Mas, infelizmente, por causa do pecado, aquele povo perdeu aquela batalha e foram homens que foram ceifados, vidas foram ceifadas, mas não foi porque a arca, a presença de Deus deixou de estar, não, porque o Senhor chegou, mas ali havia o pecado, e assim aquele povo, ele
perde aquela batalha. Louvado seja o nome do Senhor. E o que faz o crente perder a batalha é o pecado. O que faz separação entre Deus e o homem é o pecado. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, a palavra do Senhor nos fala que quando ele expira ali no Calvário, o véu do templo se rasga de alto a baixo, nos dando esta condição de estarmos diante da Arca da Aliança, de estarmos diante da presença do Deus Todo-Poderoso. E não vamos fazer conforme o povo judeu, achando que Deus está presente, mas havia algo que estava distante, separado, era o pecado, fazia essa separação. Não vamos deixar, não, vamos aproveitar este acesso, este caminho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esta obra, salvífica na cruz do Calvário, para que nós possamos ter acesso todos os instantes, todo momento, andarmos na presença do Senhor. O sumo sacerdote só tinha esse privilégio uma vez ao ano, mas agora, através da obra de Cristo naquela cruz do Calvário, nós temos o acesso direto ao Pai. Louvado seja o nome do Senhor. E assim, nós somos gratos a Deus por esta lição maravilhosa que fala aos nossos corações acerca deste utensílio sagrado e santo que estava ali dentro do lugar santíssimo. Louvado, e assim agradeço a minha oportunidade no nome de Jesus. Amém. Muito bem, estamos felizes nessa noite por estarmos aqui mais uma vez, tecendo alguns comentários acerca da lição de domingo. E como nosso irmão, o diácono Paulo Sérgio, professor da classe dos varões, também tem colocado muito bem, eu quero só fazer alguns comentários para a gente concluir esse grande ensinamento que nós temos tido a oportunidade. Eu gostaria de falar sobre os 3 elementos que estão contidos dentro da arca. E dentro de uma sequência, eu quero falar primeiro acerca das tábuas da lei, Porque nós sabemos que quando Moisés subiu o Monte Sinai, para que o próprio Deus desse as leis, E como assim foi feito, foi realizado, ao retornar daquele monte com as tábuas na mão, dá para entender de forma perfeita que quando Moisés desceu, ele desceu feliz, porque era um povo que tinha sido resgatado da casa da servidão para poder ir de encontro até o lugar que o próprio Deus havia prometido. Porém, Deus não ia deixar que o povo fosse até um lugar que ele mesmo já tinha dado e determinado para que seu povo fosse, de qualquer forma, e até mesmo com as práticas e os costumes do Egito. Porém, Deus, ele concede as tábuas, Só que, para a surpresa de Moisés, não para de Deus, mas para de Moisés, ao chegar ali no pé do monte, ele é surpreendido com aquela adoração ao bezerro de ouro. E o que acontece? Ele quebra as tábuas, É importante frisar isso, para a gente não fazer nenhum tipo de... não ter, melhor dizendo, nenhum tipo de dúvida. Então a primeira tábua, que quando Moisés desce, ao dar de encontro com aquela festa, aquele paganismo, aquela idolatria ao bezerro de ouro, ela é quebrada, Então a gente observa com relação a isso, que Deus, dentro da sua misericórdia, ele dá uma nova oportunidade, ou seja, pela segunda vez é produzida a tábua, Isso já está relatado lá no livro de Deuteronômio, capítulo 10, do versículo de 1 a 5, e isso fica bem claro lá nas escrituras, no livro de Deuteronômio, capítulo 10. Bom, e continuando aqui falando acerca das tábuas, é claro que a versão bíblica, algumas versões, elas se utilizam de nome, mas eu achei interessante, bem no subsídio bibliológico da nossa revista, que o comentarista ele usa uma palavra que eu gostei. Ele diz que é documento da aliança. Interessante, A gente trazendo para a nossa vida cotidiana, tudo a nosso respeito são documentados. Se você nasce, há um documento. Se você casa-se,
precisa de um documento. Se você falece, você precisa de um documento. Agora, que documento era esse? Era justamente as tábuas. Foram escritas em pedras, não importa, mas ela estava guardada onde? Ela era um dos elementos que estava contido dentro da arca, no lugar santo dos santos, ou lugar santíssimo, porém ela estava muito bem guardada, né? Ali dentro do tabernáculo. Bom, e tudo isso quer dizer o quê? Isso tudo quer dizer, vai nos levar a entendermos que essa é preservar a vontade de Deus. E às vezes nós ouvimos, né, os nossos pastores, a nossa liderança falando, né, acerca de que a gente sempre tem que entender e dar importância à vontade de Deus, e é uma realidade. Isso não é de agora, isso não é novidade. Isso é desde o tempo que o povo saiu da casa da servidão para até mesmo chegar à terra prometida, né? Então a gente observa que dentro desse elemento está contido, né, a tábua da aliança, um documento, né, importante para que o povo continuasse a sua caminhada. E não só isso, né, ela vai apontar também para a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando nós nos referimos à pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, a gente vai perceber o quê? Que isso também está remetendo à igreja. E quando remete à igreja, remete ao povo de Deus, ou seja, aos crentes que creem em Cristo Jesus, né? E louvamos a Deus por isso. Bom, num segundo comentário dentro das tábuas ainda, né, eu quero falar aqui também acerca da importância, né? E assim, e lembrando que tudo isso, queridos, não foi assim de uma hora para outra. Tudo isso foi de acordo com as instruções, com as orientações, né? Ali de acordo com como Deus orientou a Moisés. Eu vejo assim o testemunho desse homem com relação à sua obediência, à sua posição diante de Deus, uma vez que nós sabemos da sua história, que ele foi criado, né, pela uma mãe que não era sua mãe, uma mãe que o criou, e claro, ele foi educado dentro da educação egípcia. Porém, quando chegou um determinado tempo, ele se volta novamente para o povo, e a gente observa, né, essa condição bem particular de Moisés com relação ao que Deus o tinha chamado, e quando ele se posicionava para apresentar, né, aquilo que Deus o mandava. E o segundo elemento, né, fala de um vaso com maná. E a gente sabe perfeitamente pela palavra, pelos ensinamentos das Escrituras, que o maná era aquilo que sustentava o povo. Porém, né, eu achei muito interessante essa questão, porque quando o povo remurmurava com relação ao alimento, Deus mandou o maná. Mas é interessante que o maná que caía do céu para alimento do povo, para a provisão do povo, era para ser consumido naquele dia. E muitos queriam guardar para o dia seguinte, mas essa não era a ordem. A ordem era que fosse consumido naquele momento qual o maná caía e o povo assim consumisse, né? Louvado seja o nome do Senhor. E a gente sabe pelos ensinamentos e também pela Escritura, que esse mesmo o maná que está contido dentro da Arca da Aliança, ele está dentro de um vaso de ouro. Ou seja, ele está conservado ali, né? E até faz um paralelismo aí, né? Ora, mas quando Deus falou que o povo era para consumir e agora está guardado, por que isso? Porque ali, né? Ali tem algo da parte de Deus que vai deixar o povo entendendo uma coisa. O que era isso? Era que a provisão de Deus para o seu povo, né? A Arca da Aliança ocupava a posição privilegiada dentro dos santos dos santos. Era uma posição, a gente vê que no lugar santo tinham 3 elementos, porém no lugar santíssimo um só elemento. Mas por ser um só elemento, a posição era privilegiada. E uma outra coisa, Deus vai fazer menção para Moisés da cerca, né? Ele vai dizer assim: é a primeira peça do tabernáculo mencionada a Deus a Moisés.
ou seja, foi a primeira peça que Deus orientou a Moisés que fosse colocado ali. E sabendo também que a arca, né, ela era formada como base do trono de Deus. E agora, para a gente concluir, a gente vai falar acerca da vara, né, que floresceu. É interessante, né? Quando se fala da vara, a gente lembra pelas escrituras, pelo que o texto diz aqui, pelo tópico aqui também apresentado, ele fala de rebelião contra Arão. E isso é algo assim, é importante a gente observar. Por quê? Porque não importa, porque as pessoas, às vezes, elas levam as coisas para o lado pessoal. Moisés, nós sabemos que ele era irmão de Arão. E muitos se rebelam. Eu creio que uma grande porcentagem dessa rebelião foi por conta disso. Só que a gente tem que entender a vontade de Deus. A vontade de Deus para esse ministério, para essa chamada, era com Moisés como legislador, Arão como sumo sacerdote, os filhos de Arão, né, os descendentes ali, como sacerdote, como toda a tribo de Levi, como nós sabemos. Porém, né, Deus dá uma ordem para que apanhasse as 12 varas, ou seja, as 12 varas concernentes às 12 tribos de Israel. Tá. Aí, só que pela manhã, né, reconhece a escolha de Arão como ungido de Deus, porque até mesmo quando eles foram pegar, a única que floresceu foi ela, e ao invés de estar escrito o nome da tribo, estava escrito o nome do próprio Arão, ou seja, confirmação de Deus com relação àquela chamada para o Arão, como sendo o sumo sacerdote, como nosso querido irmão Diácono Paulo Sérgio já colocou, que entrava uma vez por ano no Santo dos Santos para fazer o seu ofício sacerdotal. Então, eu observo que a gente tem que tomar um certo cuidado com relação à questão, né, com a vontade de Deus. A gente tem que ter um entendimento, discernimento de entender a chamada, porque aqui Coré, né, o texto aqui na lição fala só de Coré, mas a gente sabe que teve outros também que se rebelaram. Eles pagaram um preço muito caro. E que preço foi esse? Eles duvidaram, né, da chamada e foram engolidos vivos. Deus abriu a terra, né, e eles foram engolidos vivos. Então, a vontade de Deus, ela não é questionável. A vontade de Deus, a gente precisa tão somente aceitá-la, né, e o nome do Senhor vai sendo glorificado. E só retornando uma coisa aqui com relação ao maná, que eu já ia deixando passar por desapercebido, é que quando a gente chega no Novo Testamento, né, Jesus diz a palavra, diz a própria Bíblia no Evangelho, que ele é o pão vivo que desceu do céu. E às vezes, né, o homem ele se preocupa, né, com o que vai comer, com o que vai se vestir. A Bíblia nos exorta que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Ou seja, Jesus, ele é o sustento da sua própria igreja. Então louvamos a Deus por isso. E para encerrar aqui a questão da vara, voltando à vara, né, nos reporta também da ressurreição de Cristo, né, e a justiça e o juízo simbolizado pelas tábuas da lei, pela vara de Arão, não permite a presença do pecador. Ou seja, quem fosse assumir aquilo que Arão assumiu, não podia ter pecado, né? Então a obra de Deus é algo muito sério. A gente não pode fazer de qualquer maneira, não da forma que a gente pensa, sempre a gente orando, pedindo a orientação a Deus, a direção do Espírito de Deus, para que a gente venha fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus, e o nome dele seja glorificado. Então, era esse comentário que eu queria fazer, complementando aquilo que o nosso irmão já falou, acerca desses 3 elementos que estavam contidos dentro da arca. E repito, a arca da aliança simbolizava o trono do nosso próprio Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. E agora eu quero fazer um pedido, para encerrar mesmo, né? Que você possa entrar no nosso canal, né? Fazer um comentário, uma observação, enfim, compartilhe conosco, né? Porque nós estamos fazendo isso aqui para edificação e crescimento espiritual, não só nosso, mas de todos aqueles que participam do canal, que visitam, né? E
até mesmo você que ainda não aceitou a Jesus, para que você possa entender um pouco acerca da palavra de Deus e da vontade de Deus. E aqui nós encerramos e agradecemos a oportunidade, em nome de Jesus.